Privilégio, querido, poder dividir da palavra de Deus com você nesta noite. Ainda há pouco ouvimos na sala de oração acerca de assistência social. Mas agora nós vamos ouvir acerca da assistência espiritual. E eu quero ler com você, que nos acompanha, uma expressão da palavra de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 11, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio do compartilhar da tua palavra, Deus. A tua palavra está sendo exposta, Deus, e que alcance corações nesta noite para a glória do teu nome. Afaste, ó Deus, todo impedimento para que isso aconteça. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema dessa mensagem é: qual o propósito da oração? Era muito comum os discípulos pedirem orientações a seus mestres. No contexto judaico, isso era muito comum. Só que, em um determinado momento, quando as orações assumiam uma forma padronizada, havia sempre quem perguntasse ao mestre qual era a bênção ou a oração mais adequada para diferentes ocasiões da vida. Esse era o contexto. E esse discípulo então se depara com Jesus e fala para Jesus o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar. Com certeza, esse discípulo, ele aguardou Jesus terminar de orar, porque também era um outro costume judaico. Ninguém poderia intervir na oração de alguém. Então, com certeza, esse discípulo, ou os discípulos de Jesus, observavam seu mestre orando. Mas, para a surpresa dos discípulos, Jesus apresenta um Deus presente, um Deus pessoal, perto, acessível, um Deus que se relaciona com seus filhos, todo-poderoso, que salva, que liberta, que cura, que restaura, que perdoa, que livra do maligno, que levanta o caído, que arranca o viciado das drogas, que transforma a vida de uma prostituta, que transforma a vida de um sonegador de impostos, que transforma a vida de um adúltero e que traz paz ao nosso coração. Esse é o Deus, querido, que eu não tenho dúvidas que esse discípulo observou no relacionamento de Jesus com o Pai. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite, você que nos acompanha: esse é o Deus que você se relaciona? Infelizmente, queridos, somos muito parecidos com os religiosos da época de Jesus. Quando fazemos nossas orações diárias, por exemplo, acordamos,
e dizemos a Deus: muito obrigado por esta manhã. Quando vamos tomar nosso café da manhã, alguns dizem: Senhor, muito obrigado pelo café. Pelo almoço, agradece pela refeição. Ao chegar ao jantar, também agradece pelo jantar. E ao final do dia, já muito exausto, agradece pelo dia. E diz para Deus: Deus, muito obrigado por esse dia. Que o Senhor possa me dar uma noite abençoada. Queridos, não há nenhum problema nisso. Fazer esses tipos de orações. O grande problema é quando nós nos assemelhamos com os religiosos e quando chega um determinado momento, quando algum problema arranca o nosso chão, arranca a nossa base, nós então começamos a buscar modelos de orações diferentes, assim como os discípulos que eu falei. E aí, dependendo da sua experiência, do seu problema, da sua necessidade, daquilo que tirou o seu chão, você vai direcionar a sua oração para a área que inquieta o seu coração. Se for a área sentimental, por exemplo, problema de relacionamento conjugal, eu não tenho dúvida que você vai direcionar a sua oração para que Deus restaure a sua vida sentimental. Se for um problema de saúde física, você então vai colocar ênfase na sua oração naquilo que refere à sua saúde física. Se for área financeira, com certeza você vai focar nisso. E por aí vai, tantas áreas distintas na nossa vida. A questão é que Jesus não nos ensinou uma oração antropocêntrica. Jesus não nos ensinou uma oração voltada para o nosso eu. A oração que Jesus nos ensina é uma oração de renúncia. Ele mesmo vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E eu quero, querido, nesta noite, compartilhar com você apenas 3 verdades que nos ensinam acerca do propósito da oração. E a primeira verdade acerca desse propósito é que o primeiro propósito da oração é que o nome de Deus seja glorificado na terra. Veja aí o que está escrito em João capítulo 14, verso 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Há uma promessa aqui nesse texto. Jesus faz uma promessa aos seus seguidores. Mas a questão é, o que significa pedir em nome de Jesus? É algo, por exemplo, como um representante ou um embaixador. Alguém que pode assinar documentos, fazer compras, vender. No entanto, ele não faz o que bem entende e muito menos busca a sua satisfação pessoal. Ele só tem direito de agir em conformidade com a vontade e interesses do governo que investiu em sua confiança. Ou seja, Jesus nos dá autoridade, mas também compromissos. Essa é a ideia. A autoridade, ela vem junto com compromissos. Por exemplo, quando um pai dava uma missão para um filho, e este a cumpria,
dizia a seguinte expressão, tetelestai, ou seja, está consumado. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário. E aí, queridos, esse tetelestai, está consumado, Jesus traz salvação para a minha vida e para a sua vida. O grande problema no relacionamento com Deus, em Jesus Cristo, é que para muita gente, nos dias de hoje, a salvação ainda não é o suficiente. O está consumado ficou para trás, para muitas vidas, para muitos crentes, porque há necessidades além do que disso, da salvação. Necessidades que, como eu falei no início, é voltada para o nosso eu. A verdade é que Jesus já nos deu a salvação, e isso é suficiente para a nossa vida, né? O autor aos Hebreus vai falar muito isso, vai escrever muito isso, a respeito do povo judeu que se converte ao cristianismo. O povo havia se convertido ao cristianismo, mas ainda havia no coração de muitos daqueles a vontade de voltar às antigas práticas religiosas. E o autor do Hebreu vai enfatizar a sua carta para dizer para esse povo: olha só, Jesus é suficiente, confie nele. Então, a oração ensinada por Jesus não foi para realizar as nossas vontades, queridos, mas sim a dele. Então, o primeiro propósito da oração é glorificar a Deus. Essa é a ênfase. João 17,4, por exemplo, a Bíblia diz assim: eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, Deus é glorificado porque somos colocados na condição de quem recebe as provisões de Deus. Agora, se Deus é glorificado quando recebemos a sua ajuda, automaticamente nós vamos entender esse significado de Deus como provedor e nós como aquele que recebe a provisão de Deus. Não há mérito nenhum em nossa vida. A Bíblia vai dizer no Salmo 24 que tudo pertence a Deus. E quando Ele abençoa a nossa vida, abençoa a sua vida, é porque aquilo que Ele abençoou estava nas mãos dEle, ou está nas mãos dEle, tudo vem dEle. Então eu não tenho que, de alguma forma, receber algum mérito por esforço, por ter sido abençoado, né? Deus tem respondido tantas orações aqui, e a glória é para dele, para Ele. João 3,30 vai dizer que Ele cresça e eu diminua. Então, o primeiro propósito da oração, queridos, é que Deus seja glorificado. A glória é para Ele. O segundo propósito da oração é para que possamos receber alegria plena. João 16,24 diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A vida de oração abundante se alicerça na prática obediente da palavra de Deus. Uma coisa está associada à outra. Assim como a autoridade que nos é concedida está associada a compromissos, como eu falei antes, não diferente, uma vida alegre, uma vida feliz na presença de Deus, ela também está associada à obediência. Ou seja,
oração e prática precisam caminhar juntos. Por exemplo, Tiago capítulo 1, verso 23, Tiago vai dizer: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Ou seja, a oração é uma via de mão dupla, porque enquanto você medita na palavra de Deus, você também está orando, né? É também um modelo de oração. Então, a ideia é que oração e obediência precisam caminhar junto. Só existe alegria plena quando exercitamos a vontade de Deus, esse equilíbrio. Aí sim, aí nós vamos receber da parte de Deus essa alegria plena que não está apenas baseada naquilo que recebemos neste mundo. É uma alegria que o mundo não consegue entender, né? Quantas pessoas aí passando tantas provas, tantas lutas, dificuldades, servos do Senhor, mas com seus corações tão alegres na presença de Deus, né? E você olha para uma pessoa dessa, se é uma pessoa que está aí vivendo no mundo, o ímpio, né? Com certeza estaria aí reclamando. Mas que bom, né, que você que está nos acompanhando não é assim, né? A nossa alegria vem do Senhor. João 10, parte B, a palavra de Deus vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, né? Esta alegria plena, ela transcende esse mundo. É uma alegria que o mundo não consegue entender. Não tem a ver com coisas materiais, né? Deus nos abençoa, sim, né? Deus tem abençoado tantas pessoas da nossa igreja, de tantos outros lugares, mas esta alegria, ela é passageira, ela é momentânea, né? Se você se alegra por um carro que você tem, daqui a pouco você não vai pegar esse carro e vai enfiar lá no dia do seu sepultamento dentro do seu caixão, não é isso? Então, essa alegria, ela está associada à obediência. João 15:11, por exemplo, a palavra de Deus diz: tenho-lhe dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Veja bem que Jesus não está associando a alegria a algo deste mundo. Quando ele diz, tenho-lhes dito estas coisas, é algo que está voltado àquilo que vai fazer a vontade dele, né? Então, este é o projeto de Deus, querido. Este é o segundo propósito da oração, para que você tenha, de fato, uma alegria plena, uma alegria verdadeira, que o sofrimento, a dor, a tristeza, a angústia, a perda, não pode nos arrancar disso, de maneira nenhuma. É promessa da palavra de Deus. E se você que está nos assistindo nesta noite, está vivendo um tempo de vale, um tempo de tristeza, receba essa palavra profética de que esta é uma alegria que vem do Senhor. É ela que nos sustenta no tempo da adversidade. Então, esse é o segundo propósito da oração. Mas temos também um terceiro propósito da oração, para que o nome de Deus seja santificado na terra. O texto que iniciamos de Lucas capítulo 11, o verso 2, vai dizer: ele lhe disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome. E o que significa santificar o nome de Deus? Num contexto do Antigo Testamento, que voltava-se para a questão do tabernáculo,
e todo aquele culto, aquela liturgia religiosa, dava a ideia de consagrar, de dedicar, de separar do comum. Por exemplo, uma bacia que era usada para purificação no templo, ela não serviria para usar para dar banho numa criança. Por aí você tem a ideia que a nossa vida é consagrada ao Senhor. As suas mãos são consagradas ao Senhor. Os seus olhos são consagrados ao Senhor. A sua boca deve ser consagrada ao Senhor. O seu pensamento deve ser consagrado ao Senhor. Os seus pés também devem ser consagrados ao Senhor. E não deve ser algo para ser usado no mundo, no meio do ímpio. Nós somos separados. Agora, num contexto pessoal, a ideia de santificar significa consagrar por meio de separação para Deus e dedicação a Ele para cumprimento da sua vontade. Mais uma vez a gente volta para a oração, para que nós possamos então viver uma vida de oração voltado para a vontade de Deus. Por exemplo, João, capítulo 17, verso 18 e 19, diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. É claro, queridos, que a ideia aqui não é de tornar Deus mais santo, e nem menos santo. A ideia dessa oração é sermos agente de santificação. Está aí a dica. Você quer ser um agente de transformação? Seja primeiro um agente de santificação. Santifique a sua vida, para depois então você ser um agente de transformação e não ser envergonhado, né, por algumas pessoas. Então, a ideia de que tudo o que eu fizer revele então a santidade de Deus. Essa é a ideia. Esse é o propósito, o terceiro propósito da oração: santificar o nome de Deus. Agora, o restante da oração de Lucas capítulo 11, e essa oração também, ela está em Mateus capítulo 6, é a maneira ou a forma como iremos fazer isso. Como que eu santifico a Deus num contexto atual? De que maneira nós podemos exercer isso? Várias maneiras, queridos, tantas maneiras distintas que você pode fazer isso, que nós podemos fazer isso. Por exemplo, esta oração registrada por Mateus capítulo 6, no verso 12, por exemplo, vai dizer: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu posso então santificar a Deus quando eu perdoo alguém, quando eu perdoo aos meus inimigos. Jesus ensina isso. Ah, queridos, quantas pessoas estão orando ao Pai Nosso, mas deixando de perdoar aquele que está tão próximo de você, alguém que está dentro da sua casa, mas que quantas vezes se ajoelhou e disse: Pai, abençoe a minha vida. Mas ele diz: então perdoe, porque se você não perdoar, você não pode receber o meu perdão. Então, queridos, eu santifico o nome de Deus quando eu perdoo, quando eu libero perdão, porque nós recebemos perdão. Segundo, eu santifico o nome de Deus quando eu
parto do pão. No partir do pão, eu também estou santificando o nome de Deus. Eu santifico o nome de Deus quando eu fujo das tentações. Verso 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu santifico o nome de Deus quando eu não acumulo tesouros na terra. Veja o verso 19 de Mateus 6: não acumulem para vocês tesouro na terra. Querido, a traça vai comer, a ferrugem vai comer. Então, eu santifico o nome de Deus na terra, quando eu não acumulo tesouro na terra. Mas também, nós podemos santificar o nome de Deus quando acumulamos tesouro no céu. Eu santifico o nome de Deus quando os meus olhos são bons. Veja o verso 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Quer santificar Deus na terra, querido? Olhe para algo que vai edificar a sua vida. Quantas pessoas, queridos, olhando para o que não deve. Não vai ter alegria, querido. Não vai glorificar a Deus. E muito menos santificar a tua vida. Você quer santificar o nome de Deus? Permita que a luz esteja dentro de você. Você quer santificar o nome de Deus? Quando você não anda preocupado com as questões dessa vida. Olha o que está em Mateus 6, 25. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida. E o texto segue, quanto ao que comer, quanto ao que beber. Quantas pessoas, querido, estão perdendo a bênção e o privilégio de estar na comunhão de Deus, na presença de Deus, se preocupando com o que não deve se preocupar. Nós iniciamos o texto em Lucas capítulo 11, verso 1, se você voltar um pouco, lá no capítulo 10, pela metade do capítulo 10, você vai ver a história de Marta e Maria. Jesus entra na casa dessas mulheres. Alguém ali priorizou Jesus. O texto vai dizer que Marta andava preocupada com os fazeres da casa. E Jesus vai dizer, Marta, Marta, você anda preocupada com tantas coisas. Mas esta aí, escolheu a melhor parte. Queridos, quer santificar o nome de Deus? Dê preferência a Jesus. Porque Ele sim, deve ocupar o primeiro lugar no seu coração. Escolha estar com Ele. Você quer santificar o nome de Deus? Queridos, presta atenção nisso. Mateus 7, verso 1 vai dizer, não julguem para que vocês não sejam julgados. Quantas pessoas estão apontando o dedo, ao invés de chamar para perto, orar, abraçar. Claro que nesse tempo a gente, infelizmente, nós não podemos fazer isso. Mas quantas pessoas estão olhando e julgando? Esta, queridos, não é tarefa nossa. Essa é a tarefa do juiz. Então você quer santificar o nome de Deus, querido? Não julgue para que você não seja julgado. E continua.
Eu santifico o nome de Deus, Mateus 7, verso 3, quando eu não reparo o cisco que está no olho do meu irmão. Veja aí, Mateus 7, verso 3. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave ou da viga que está em seu próprio olho? Queridos, a palavra de Deus nos confronta, querido. A palavra de Deus nos exorta. A Bíblia é um espelho, querido. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e me ver. Continuamos. Nós santificamos o nome de Deus. Também, quando reconhecemos a trave que está no nosso olho. Veja o verso 4 de Mateus 7. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Tem muitas pessoas esquecendo disso, querido. Muitas pessoas. E por último, está no verso 12 de Mateus 7. Assim em tudo façamos aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. E quando é que eu santifico o nome de Deus nesse versículo? Quando eu faço aos outros o que eu quero que os outros façam a mim. É dessa forma, é desse jeito. Queridos, a palavra de Deus é extraordinária, querido. E você tem aí, nesta noite, você que nos acompanha, se você começar a ler o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, você vai ver Deus, Jesus ministrando o teu coração poderosamente. E nesta noite, como eu falei, nós ouvimos a Ana Michele falar sobre assistência social. E você está tendo o privilégio de ouvir sobre assistência espiritual. Agora, queridos, está em suas mãos, está nas nossas mãos. A decisão de escolha está nas nossas mãos. E se eu quero glorificar a Deus na minha vida como Jesus glorificou, Ele nos deu exemplo. Por meio da oração. Ele não apenas queria ensinar para os discípulos um mantra, um monte de palavras para serem repetidas. Não. Jesus nos ensina também nesta noite que oração é uma vida de adoração. É uma vida de redenção. Então, queridos, que possamos ter uma vida de oração que glorifique a Deus, que nos encha de alegria plena e que santifique o nome de Deus na terra. Que bênção, querido. Experimente, faça isso. E você vai ver as promessas de Deus sendo realizadas na tua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus bendito, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, nesta noite. Nós oramos, ó Deus, para que corações possam entregar suas vidas a Jesus. Que corações nesta noite possam receber da graça do Senhor. Deus bendito, que haja salvação nesta noite, que haja transformação nos corações.
muito obrigado por esta noite tão especial. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que bênção, queridos. Você quer experimentar de uma vida que glorifique a Deus? Você quer experimentar desta alegria que o mundo não pode te dar? Você quer consagrar a sua vida ao Senhor? Faça contato conosco. Diga: eu quero consagrar a minha vida ao Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Faça isso. Eu não tenho dúvida que Deus há de mudar a sua história. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia nesta noite. Que Deus te dê um final de noite debaixo da sua graça e dos seus cuidados. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida.